E os irmãos, pronto. Então aqui a gente tem, né, dando continuidade, uma terceira via de interpretação acerca da salvação da plenitude de Israel. Uma terceira interpretação da cláusula em questão a entende como trazendo a salvação ao longo da história, o número total dos eleitos entre os judeus. Essa aqui é a que o autor vai defender. Assim todo Israel será salvo, que faz mais jus aos dados escriturísticos é a terceira. As razões para este julgamento ficarão claras ao prosseguirmos a discussão da passagem. Então, a gente vai discutir a passagem de Romanos, passagem um pouquinho detalhada. Então, para entendermos Romanos, capítulo 11, versículo 25 a 26, temos primeiramente de olhar cuidadosamente para o contexto da passagem. O problema que conduz Paulo a Romanos 9 e 11 é a questão espinhosa da incredulidade de Israel. Então, assim, Deus havia feito promessas a Israel. Então, como é que Israel iria se salvar, uma vez que Deus haveria prometido a salvação a eles? Embora Paulo se autodenomine um apóstolo para os gentios, ele próprio é um israelita. Por causa disso, o fato de a maioria de seus compatriotas israelitas não estarem respondendo ao evangelho com fé, mas se rejeitando, lhe provoca grande tristeza e incessante dor no coração. Paulo sente este assunto tão fortemente que diz que desejaria a si próprio ser anátema e separado de Cristo por amor de seu irmão judeu. Se desse modo ele pudesse trazê-los à salvação. A questão que o perturba está expressa em forma mais aguda em Romanos 11, 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Então, essa é a grande questão, né, que Paulo faz, principalmente por ser ele um israelita. Então, será que Deus rejeitou Israel? Ele vai responder ao longo desse texto. No capítulo 9, Paulo salienta que a aparente rejeição de Israel não é completa. Aqui a resposta a esta questão chega dessa forma. Nem todos que são descendentes de Israel são israelitas. Com isto, ele quer dizer que, embora seja verdadeiro que muitos israelitas estejam perdidos, os verdadeiros israelitas não estão perdidos, mas sim salvos. O que Paulo vai dizer aqui, em Romanos 9, 6, é que existem os israelitas enquanto etnia, enquanto raça, ou seja, pessoas que nasceram lá em Israel, que são judeus de nascença, e existem os israelitas, que são aqueles que são salvos, que é o que nós denominamos de remanescente. Então, apesar de todos serem israelitas de sangue, nem todos são israelitas espirituais. Desde exatamente o começo da história de Israel, houve uma discriminação soberana dentro de Israel. Não em Ismael, mas em Isaque será chamada a descendência de Abraão. Não Esaú, mas Jacó foi escolhido como aquele no qual a linhagem da aliança deveria ser perpetuada e as promessas da aliança deveriam ser cumpridas. O que o texto vai mostrar é que Deus ele fez algumas escolhas dentro da linhagem de Israel. Por exemplo, escolheu Isaac em vez de Ismael, escolheu Jacó em vez de Esaú. No capítulo 10, Paulo continua a mostrar que a rejeição de uma porção substancial de Israel não é arbitrária. Aqui, ele desenvolve mais o ponto que diz que os israelitas perdidos são responsáveis por sua própria rejeição do evangelho. O que aqui quer dizer é o seguinte, que a escolha de Deus não foi assim, vamos supor, sem nenhum sentido, entendeu? Então, assim, Israel negou a Deus e isso gerou essa escolha, né, de rejeição. Uma vez que eles desconsideraram a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer sua própria, eles não se submeteram à justiça de Deus. Então, eles negaram a justiça de Deus e, por isso, eles também foram rejeitados por Deus. Novamente,
é enfatizada a ideia de que o modo divino de salvação não é o caminho das obras, mas o caminho da fé. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. O que quer dizer aqui é que a salvação ela procede do coração, né? Quando a gente diz do coração, irmãos, nós não estamos ligando a questão de emoções, certo? O coração é o centro da vontade humana, é onde se tem a emoção, é onde se tem a vontade, é onde se tem o intelecto, é o centro da direção humana. Os israelitas que rejeitaram o caminho de Deus para a salvação por recusar-se a crer, portanto, não podem culpar Deus por estarem perdidos, mas podem apenas culpar a si próprio. Basta que nós vejamos as inúmeras vezes que Deus livrou o seu povo. Na travessia mesmo do deserto rumo à terra de Canaã, Deus misericordioso providenciou coluna de fogo para a noite, coluna de nuvem para o dia, alimentação, água, tudo, e mesmo assim eles continuaram sendo incrédulos e rejeitando a Deus. Então isso trouxe como consequência uma rejeição da parte de Deus. A importância da responsabilidade humana é reforçada pelo último verso do capítulo, uma citação de Isaías 65:2. Quanto a Israel, porém, Deus diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso é claro e notório. Observem que lá em 1 Samuel capítulo 8, eles exigiram de Deus um rei, né? Assim como as outras nações também tinham um rei. Então era um povo incrédulo, rebelde, e que, de fato, eles mereciam a condenação de Deus. Um verso do capítulo 10 merece atenção especial, o verso 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. O argumento de Paulo aqui é que no que tange à obtenção da salvação, não há distinção entre judeu e grego, sendo isto, assim, um período futuro, no qual apenas judeus serão salvos, ou no qual os judeus serão salvos de modo diferente do modo pelo qual gregos ou gentios são salvos, parece estar descartados. O que ele quer dizer aqui é que em Romanos 10 e 12, não dá a ideia de que vai existir dois modos de salvação. Um vinculado aos gentios e outro vinculado aos judeus. O que dá a entender é que todos serão salvos pelo mesmo Senhor. Todos serão salvos por Jesus. No capítulo 11, Paulo demonstra que a rejeição de Israel nem é absoluta, nem restrita. Ou seja, Deus não rejeitou Israel por completo, mas aqueles que o negavam, aqueles que não eram remanescentes. A gente lembra da história de Elias. Quando Elias estava para morrer, ele disse: mas Senhor, só sobrou eu como profeta. E Deus diz: não, Elias, tem vários outros profetas além de você, né, os meus remanescentes. Neste capítulo, Paulo continua a indicar de modo já antecipado, em 10:19, que os modos de Deus lidar com judeus e gentios estão intimamente interrelacionados. Os versos 1 a 10 do capítulo 11 resumem novamente as ideias anteriormente desenvolvidas. Embora pareça que Deus tenha expulsado ou rejeitado o seu povo, na verdade, sempre tem havido e ainda agora há um remanescente escolhido pela graça remanescente que efetivamente crê e está salvo. Mas agora no verso 11, Paulo introduz um pensamento novo. Através da transgressão de muitos israelitas, veio a salvação aos gentios para provocar ciúmes aos israelitas. Então, a gente vai observar lá em João que Jesus havia vindo para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, essa rejeição possibilitou a salvação para nós, para os gentios. Isto é, o fracasso da maioria dos israelitas em aceitar a Cristo tem sido usado por Deus para trazer salvação aos gentios. Mas a salvação dos gentios, por sua vez, está agora sendo usada por Deus para enciumar os judeus e assim trazê-los de volta para ele. O verso 12 introduz uma expansão deste pensamento, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e sua perda significa riqueza para os gentios,
com maior riqueza haverá de trazer a sua plenitude. A palavra plenitude no grego, pleroma, deve ser entendida aqui no sentido escatológico, o número pleno daqueles que devem ser salvos até o fim da história. Plenitude é aqui, obviamente, contrastada com o remanescente mencionado no versículo 5. A promessa de Deus para Israel ainda será cumprida na salvação da plenitude de Israel. É dito mais adiante que a salvação da plenitude de Israel trará riquezas inimagináveis para todo o mundo. Paulo continua, agora nos versos 17 a 24, a desenvolver a figura da oliveira. Ramos judaicos foram quebrados da oliveira, e ramos gentílicos foram nela enxertados. Porém, se os judeus não persistem em sua incredulidade, os ramos judaicos podem novamente ser enxertados na árvore. O que é importante aqui é que Paulo não fala de duas, mas sim de apenas uma oliveira. Judeus e gentios são não apenas salvos do mesmo modo, pela fé, mas também, ao serem salvos, tornam-se parte do mesmo organismo vivo, aqui denominado de oliveira. Então, observe que não há dois modos de salvação, mas um único modo, que é pela fé, e o enxerto é em um único corpo, que é na oliveira, ou seja, no corpo de Cristo. Todo pensamento de um futuro separado, um tipo separado de salvação, ou um organismo espiritual separado para os judeus salvos está excluído. Então, observe que na linha que a gente está seguindo aqui, existe apenas um povo e uma salvação, ou seja, todos são salvos por Cristo Jesus, seja judeus, seja gentios. Chegamos agora a Romanos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Eu não quero que sejais ignorantes deste mistério, irmãos, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento parcial até que o número total dos gentios tenha entrado, e assim todo Israel será salvo. O mistério é algo que estava anteriormente escondido, mas agora foi revelado. Paulo chegou a enxergar um certo método na maneira divina de agir como judeus e gentios. A queda de Israel conduziu à salvação dos gentios, e a salvação dos gentios está levando os judeus a se enciumarem. Esta interdependência da salvação dos gentios e dos judeus é o mistério ao qual Paulo se refere aqui, um mistério que agora foi revelado. Então, o que ele quer dizer? O mistério é esse, que todos devem ser salvos através de Cristo. E que os judeus, eles vão ser salvos, eles estão sendo salvos, mas não numa salvação específica para a sua raça, para a sua etnia, mas na salvação daqueles judeus que creem em Cristo Jesus, né, que aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa passagem indica que Deus cumpre suas promessas a Israel da seguinte forma: embora Israel tenha sido endurecido em sua incredulidade, este endurecimento sempre foi e continuará a ser um endurecimento parcial, nunca um endurecimento total. Em outras palavras, Israel continuará a voltar para o Senhor até a parúzia, até a volta de Cristo, ao passo que, ao mesmo tempo, a plenitude dos gentios continuará se arrebanhada. E dessa forma, todo Israel será salvo. Não somente a última geração de israelitas, mas todos os verdadeiros israelitas, todos aqueles que não apenas são de Israel, mas que são Israel, para usar a linguagem de Romanos, capítulo 9 a 6. Nesse ponto aqui, o povo de Deus é entendido ou compreendido como sendo Israel espiritual. Uma outra forma de dizer isto seria: todo o Israel, em Romanos, capítulo 11 e 26, significa a totalidade dos eleitos dentre Israel. A salvação de todo Israel, portanto, não acontece exclusivamente no tempo do fim, mas acontece ao longo da era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, está acontecendo. Na verdade, desde o tempo da chamada de Abraão. Todo Israel, portanto, difere do remanescente eleito mencionado em 11:5, mas apenas como uma soma total de todos os remanescentes
ao longo da história. Bom, irmãos, o que é que os irmãos têm a dizer aí da salvação de Israel? O que é que os irmãos entenderam? Alguma questão, algum questionamento? Eu achei particularmente muito interessante, porque para mim Ismael seria, não que seria salvo de uma forma diferente, mas quebra aquela questão de que para Israel tem um plano diferente, tá entendendo? Então, assim, conseguir isso aí, quebrar todo aquele pensamento que para Israel já teria um plano de salvação, ou uma profecia diferente, está toda se cumprindo somente para Israel. Então, ainda para clarear muito bem que eles serão salvos da mesma forma que a gente é salvo. Tipo, Isso. não existe um plano diferente ainda a acontecer para aquela nação, tá entendendo? Achei muito bom. E que é assim, essa forma, né, que você traz, né, de pensamento, você disse que, digamos, foi um pouco confrontado com essa, é que pensamento esse? É isso que eu estava tentando lembrar, mas não consigo. Dispensacionalista. Pronto, eu procurei aqui e não achei. Isso. Então, assim, o que é que os dispensacionalistas vão defender? Que existe um plano para Israel. Então, isso é uma forma de entender esse texto de Romanos, capítulo 9 ao capítulo 11. Aqui, a gente viu uma outra forma de entender. Eu estou seguindo o que a apóstola nos orienta, que é uma forma mais pré-milenista histórica a milenista. Né? Mais ou menos nessa direção. Né? Que não entende que há uma separação entre a igreja e Israel literal. Né? Mas que Israel literal está dentro da igreja. Em contrapartida, o dispensacionalista ele faz essa distinção. Aí pronto, se a gente fosse ver, se a gente fosse ver todos esses entendimentos, só nessa passagem mesmo assim, aprofundando, aí haja tempo, viu? Porque tem muita coisa. Você viu, a gente viu só uma linha, basicamente, né? E como, de certa maneira, como o Denise falou, assim, é interessante também a gente conhecer e procurar entender melhor, né, sobre essas questões, porque são importantes, né? Principalmente nos dias que a gente está vivendo. Meu amigo. Como é, Denise? É muita coisa, viu? É muita coisa mesmo. Mas assim, deu mais ou menos para entender essa perspectiva? Deu. Aí agora a gente vai entrar nos sinais que vão indicar oposição a Deus. Lá nós vimos os sinais que indicam a graça de Deus, que é a pregação para todas as nações e a salvação de Israel. Aqui nós vemos os sinais que indicam oposição a Deus. A gente tem então a tribulação, a apostasia e o anticristo. Então esses três sinais aqui, eles se opõem a Deus. E a gente vai tentar entender o que isso quer dizer. Em relação à tribulação, trataremos primeiramente do sinal da tribulação. Obviamente, uma indicação de oposição ao reino de Deus por parte de seus inimigos. Este sinal já era predito pelos profetas do Antigo Testamento. Na verdade, tanto por Jeremias como por Daniel. Que é grande aquele dia e não há outro semelhante. É certamente tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, observe bem, irmãos, que esses textos aqui, eles apontam muito para um sofrimento vinculado aos judeus, aos israelitas. Então, muitas vezes, né, a visão dispensacionalista ela vai pegar isso aqui para justificar que os judeus eles vão passar por uma tribulação específica. Então, nas passagens que acabamos de citar, o tempo de angústia futuro está associado especialmente com Israel.
Se isso significa que a tribulação futura aqui predita deve ser restringida ao povo de Israel, é uma questão que teremos que considerar mais adiante. Ao perguntarmos o que o Novo Testamento ensina acerca do sinal da tribulação, temos de olhar primeiramente para o assim chamado sermão profético, o discurso escatológico de Jesus, encontrado em Mateus, em Marcos e em Lucas. Contudo, esta é uma passagem muito difícil de se interpretar. O que torna tão difícil é que algumas partes do discurso se referem obviamente à destruição de Jerusalém, que está no futuro próximo, ao passo que outras partes do sermão se referem a eventos que acompanharão a parousia no fim dos tempos. A dificuldade de se entender essas profecias escatológicas do sermão de Jesus é porque alguns trechos se referem a acontecimentos que iam ser recentes após a morte de Cristo, como, por exemplo, o templo que foi destruído na década de 70 depois de Cristo. Então, era uma profecia de um futuro presente. Isso, às vezes, traz dificuldade para a compreensão dos leitores. Então, a gente entende que o sermão escatológico havia profecias para um futuro recente, próximo, e um futuro distante. As circunstâncias do sermão são as seguintes. Quando os discípulos mostravam a Jesus a construção do templo, Jesus respondeu: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele e disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Observe que não na versão de Mateus do sermão profético, diferentemente dos relatos encontrados em Marcos e Lucas, as perguntas dos discípulos abrangem dois assuntos. Quando será isto? E qual será o sinal da tua vinda e da consumação do século? Obviamente, uma referência à destruição do templo que Jesus tinha acabado de predizer. Então, os discípulos querem saber quando o templo seria destruído. E a segunda questão, uma referência à segunda vinda de Cristo. Então, observe. Uma é um futuro mais próximo e outra é um futuro mais distante. Está dando para os irmãos entender isso aqui? Ah, sim. No sermão profético, portanto, Jesus está anunciando eventos do futuro distante em conexão estreita com eventos do futuro próximo. A destruição de Jerusalém, que está no futuro próximo, é um tipo de fim do mundo. Daí a mistura. Por causa disso, a passagem nem trata exclusivamente da destruição de Jerusalém, nem exclusivamente do fim do mundo. Ela lida com ambos os eventos, às vezes falando deste em termos daquele. O que quer dizer isso, irmãos? Observe bem. Jerusalém, o templo e tudo mais, para aquela época, tinha um significado muito grande, concordam? Claro. Então, para os irmãos naquela época, eles vendo Jerusalém sendo destruído, o templo sendo destruído, o que é que eles pensariam? Eu creio que seja o final dos tempos já, né, para eles, né? Vendo Jerusalém ser destruído, né? Isso, justamente. Então, por isso que se remetia a um futuro próximo e a um futuro distante. Embora a tribulação, perseguição, sofrimento e julgamentos aqui preditos estejam descritos com palavras relativas à Palestina e aos judeus, estes eventos não têm de ser interpretados como tendo de se referir somente aos judeus. Jesus estava descrevendo eventos futuros com palavras que seriam inteligíveis a seus ouvintes, com palavras que tinham sentido étnico local e cor geográfica. Outra declaração de Jesus indicam que ele previa sofrimento e tribulação guardados para seu povo no futuro. Aí aqui observe um detalhe, certo, irmãos? Aqui, né, o autor da apostila que a gente está seguindo, ele vai defender que a igreja ela vai passar por tribulação. As palavras sobre este assunto no Sermão do Monte são bem conhecidas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
no assim denominado discurso do cenáculo, encontrado no Evangelho de João, vemos Jesus dizendo: se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós. Então aqui ele está mostrando que no discurso de Jesus já se fazia presente a ideia de que os cristãos passariam por tribulação. Embora o cenário destas palavras tenha um colorido distintivamente judeu e da Judéia, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, as palavras não têm havido e nem haverá jamais, e a referência ao abreviamento dos dias por causa dos eleitos indicam que Jesus está predizendo uma tribulação tão grande que superará qualquer tribulação que possa preceder. Então aqui fala que não será uma tribulação comum, né, como as que a gente já enfrenta no dia a dia. Jesus prossegue indicando que esta grande tribulação precederá imediatamente a sua segunda vinda. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Alguém pode ler essa parte aí, por favor? Concluímos então. Concluímos então que o sinal da tribulação não é restrito ao tempo do fim, mas caracteriza a era entre as duas vindas de Cristo. Por causa da opção continuada do mundo ao reino de Deus, os cristãos devem esperar sofrer tribulações e perseguição de uma a outra espécie durante toda esta era. Baseado nas palavras de Jesus em Mateus 24, 21 e 30, entretanto, somos de parecer que haverá também uma tribulação final e culminante imediatamente antes de Cristo retornar. Essa tribulação não será basicamente diferente da tribulação anterior, que o povo de Deus teve de sofrer, mas será uma forma intensificada dessas mesmas tribulações. O sinal da tribulação, assim como outros sinais dos tempos, já discutidos, não nos autoriza a datar a segunda vinda de Cristo com exatidão. O povo de Deus terá de sofrer tribulação ao longo desta era. Quando a forma final e intensificada desta tribulação irá acontecer, é difícil dizer. Talvez para alguns cristãos que vivem hoje no mundo, a grande tribulação já começou. William, sugere que a grande tribulação não necessita de vir sobre todo o mundo ao mesmo tempo, mas pode já estar sendo experimentada por cristãos que são perseguidos por causa de sua fé em países controlados por governos anticristos. Olha. Pronto. Então vocês entenderam, né, que o autor, qual nós estamos lendo, ele vai defender que a igreja vai passar pela tribulação. Certo? Vocês entenderam aí isso aí, né? Uhum. Alguma questão, Denise? Não. Tudo ok. Deu para compreender, né? Então, assim, pelo que eu estou vendo, irmãos, assim, a apostila que a gente está seguindo, ela é a milenista. Pelo que eu estou entendendo. Depois eu vou conversar com o escritor para ver melhor, mas está caminhando para isso. Segundo sinal de oposição... Oi? Nós vamos ver agora a apostasia, né? Isso, correto. Então, outro sinal dos tempos que indica a oposição a Deus e a seu reino é o sinal da apostasia. O que é a apostasia? É a negação da fé de forma consciente. Devemos observar que as apostasias da era neotestamentária foram frequentemente pronunciadas na dispensação do Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento registra uma triste sucessão de apostasias em relação ao serviço de Deus. Já durante as peregrinações no deserto, ocorreu uma apostasia em tão larga escala que toda uma geração de israelitas morreu no deserto, sem terem permissão para ingressar na terra prometida. Durante a época dos juízes, uma apostasia seguia a outra com uma regularidade quase monótona.
a história posterior, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, conforme relatada nos livros históricos e proféticos do Antigo Testamento, é uma narrativa decepcionante de apostasias crescentes que culminam no esfacelamento de ambos os reinos. Então, aqui o autor está mostrando que desde o Antigo Testamento já aconteciam indícios de apostasia. Por exemplo, na época dos juízes, a gente vai observar que cada um governava conforme o seu próprio entendimento. Em o Novo Testamento, porém, encontramos predições tanto de uma apostasia contínua ou repetida da verdadeira adoração de Deus ao longo da história da igreja, como de uma apostasia final que precederá a parose. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Nesse exato momento, a apostasia ela já acontece, ela está acontecendo, só que haverá uma intensificação antes de Cristo voltar. Ela será mais notória e nítida. Nesse tempo, muitos vão... Pode falar. O que a gente vê aí, a apostasia, a gente vê aqui o que está acontecendo nessas festas, o carnaval, né, aqui no Brasil, o que eles estão fazendo, né, denegrindo a nossa fé cristã, né, sem respeito nenhum, né. Eu acho que cada vez mais está aumentando. Eu penso assim, porque o que eles fizeram nesse carnaval aí, né, essas festas que passou aí, acho que está ultrapassando os limites, né? E me parece que cada vez mais eles vão aumentando, né? E muita gente que não tem assim, não se interessa pela religião, não tem um Deus, que hoje a gente vê que ninguém quer saber mais de Deus, ninguém quer saber de fé, de ter fé, essas coisas. Aí o que acontece? Eles vão absorvendo aquilo ali, né? E eu vejo que a apostasia está aumentando cada vez mais, né? Isso. E a tendência é se intensificar. O que é que diz aqui o texto? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantam-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E observe, irmãos, que isso aqui vai acontecer não só nos que estão fora, mas também nos que estão dentro, naqueles que dizem servir a Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A gente precisa ter muito cuidado quando as pessoas se autoproclamam pregadores, pastores, enfim, irmãos, porque há de surgir muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, né? E nós não podemos ser ludibriados por essas pessoas. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, vincula a apostasia especificamente aos últimos dias ou últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Se os irmãos até quiserem detalhar mais sobre essa questão da apostasia nos últimos tempos, o irmão Raimundinho ele pregou, né, 2 vezes com a mensagem chamada Esses são os últimos dias, e ele vai falar sobre essa apostasia no final dos tempos, né, onde vai mostrar a desobediência e tantas outras coisas citadas em Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Irmãos, é um retrato dos dias atuais. E assim, é isso que a gente precisa estar vigilante, né? Porque tá um caos, né? E aí a gente não pode assim dizer que Jesus não vai voltar, nem que Jesus vai voltar tal dia, né? Mas fato é que as coisas estão se tornando cada vez piores. E aí a gente precisa estar alerta. Entretanto, conforme vimos anteriormente, expressões como os últimos dias são comumente usadas pelos escritores neotestamentários para descrever não apenas o período imediatamente anterior à parousia, mas todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Por esta razão, à luz das passagens citadas acima, podemos dizer que a apostasia é um sinal encontrado ao longo de toda a era presente.
Há, porém, uma passagem específica do Novo Testamento, que indubitavelmente aponta para a apostasia final que acontecerá imediatamente antes da parousia. Passamos agora a ver a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, isso deve acontecer antes que Cristo volte. Como eu já falei, apostasia, né, abandonar, negar a fé de forma consciente. O terceiro elemento da oposição a Deus é o anticristo. E aqui nós precisamos entender, eu vou fazer um resumo aqui dessa parte do anticristo, que a Bíblia ela fala do anticristo no singular e fala dos anticristos. A gente já observa desde o Antigo Testamento que já surge apontamentos para o anticristo, como a gente vê em Daniel, que aqui diz aqui, ó, profetizará palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso é a ação do anticristo. Se a descrição paulina do homem da iniquidade, texto que a gente já leu, em 2 Tessalonicenses 2, é um retrato do anticristo, conforme sustenta a maioria dos comentaristas, podemos realmente ver várias similaridades entre esse homem e a figura representada em Daniel 7:25. Ambas as figuras proferem palavras contra o Altíssimo e ambos tentam destruir o santo do Altíssimo. Observe, irmãos, que o termo anticristo diz tudo. A gente tem Cristo e o anticristo. Ele vai ser contrário a Cristo. Tudo que Cristo fez, o anticristo vai fazer. A gente vai ver isso lá em Apocalipse capítulo 10. Por exemplo, ele vai ressuscitar, ele vai ser ferido e vai ressuscitar, ele vai operar milagres, assim como Cristo fez. Por isso que ele é o anticristo. É a negação de Cristo. Há duas passagens do livro de Daniel que falam de uma abominação desoladora ou que causa desolação. Uma delas ocorre na descrição de Antíoco Epifânio, no capítulo 11. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. A outra passagem é encontrada no capítulo 12. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então aí vai falar sobre o anticristo e as ações dele, né, como será drástica. A abominação desoladora mencionada nestas passagens é entendida pela maioria dos intérpretes como se referindo à profanação do templo de Jerusalém por Antíoco Epifânio. Antíoco realmente profanou o templo, dedicando a Deus grego Zeus. Ele realmente retirou o holocausto contínuo substituindo, bem como outras oferendas judaicas por sacrifícios pagãos. Ele, na verdade, colocou um altar pagão no topo do holocausto. Então, Antíoco ele era, digamos assim, um rei terrível. E ele era um símbolo de anticristo. Foi um rei que existiu literalmente, né, mas ele aqui já simbolizava as ações do anticristo. Meus irmãos, o tempo está acabando e eu vou fazer só mais uma chamada para a gente concluir. Pode ser? Ok. Então essa eu vou chamar mais rápido lá, viu? E aí, entendendo dessa maneira, a gente vê que, digamos, pode surgir a qualquer momento esse anticristo. Mas é isso mesmo, Denise, que você falou. Não sei se eu falei dentro da linha que você trouxe aí. Então, assim, irmãos, esse, né, é o anticristo, né, o qual nós estamos vendo. Aqui a gente vê no sentido histórico. Aí o ensino neotestamentário mais claro acerca do anticristo futuro é encontrado nos escritos de Paulo, no assim chamado Pequeno Apocalipse, de 2 Tessalonicenses capítulo 2.
Embora o termo anticristo não seja usado nessa passagem, a maioria dos comentaristas, conforme mencionado, identifica o homem da iniquidade com o anticristo. Aí aqui, ó, ele aparecerá na grande apostasia ou rebelião. Observe como essas duas figuras são vinculadas no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque aquele dia, o dia do Senhor, não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ele será uma pessoa. O homem da iniquidade será objeto de adoração, né? Então ele vai conquistar, vai agariar as pessoas. Assim, se a gente olhasse para os dias atuais, a gente vê essa causa, em todos os aspectos, né? E de repente chega alguém que vai apaziguar tudo, né? Vai ser o anticristo. O homem da iniquidade fará uso de milagres. Pode falar. E é interessante porque aqui segue uma ordem, olha. Sem que primeiro venha a apostasia. Antes do anticristo aparecer, muitas coisas têm que acontecer. Principalmente a apostasia, que eu acho que é uma das coisas mais tristes e sérias do fim dos tempos, né? Porque a apostasia vem dos cristãos em si. Não tem como uma pessoa que não crê se apostatar. Então, isso vai acontecer dentro da igreja. Então, eu acho que é o ápice mesmo para o anticristo aparecer. Porque... E assim, é isso que é importante também a gente analisar. Eu não quero dizer que eu não sei, né? Mas, por exemplo, quando você olha para a nossa sociedade de forma geral, a gente tem 40% de evangélicos. Quando você olha no geral, qual é a ação desses evangélicos? Qual a atuação desses evangélicos? Então, às vezes a gente pensa que o apóstata é uma pessoa que declara abertamente que nega a Cristo. Muitas vezes ele não está profanando, assim, falando, mas as suas ações estão negando a Cristo. Você vê crentes envolvidos em corrupção, crentes envolvidos em imoralidade e manchando o evangelho. Isso é apostasia. Então, assim, a gente vai olhando para essas coisas e fica cada vez mais pensando, meu Deus, será que não é o fim? Mas é uma realidade. Se a gente observar, irmãos, no geral, acho que a nível mundial, eu acho que talvez 30% dos cristãos de fato honrem a Cristo. O resto vive um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem graça, um cristianismo sem sentido. É como eu estava conversando com um amigo meu, ele dizendo que trabalha num lugar que tem vários cristãos, vários evangélicos. Mas ele conversando com esses evangélicos, começa a perguntar coisas da Bíblia, coisas do evangelho, ele não sabe de nada. Então, assim, que tipo de cristianismo é esse que a gente vive? Será que não já é sinais da apostasia? É algo a nós nos questionarmos. Então, o homem da iniquidade fará uso de milagres, ensino falso, e levará a sua causa adiante. O homem da iniquidade somente pode ser revelado depois de ter sido removido aquilo que o detém. Tem havido muita discussão acerca da identidade desta força de detenção. Alguns têm dito que o que o detinha era o Império Romano, ou uma série de imperadores. Outros têm sustentado que o que detém é a pregação do Evangelho a todas as nações. Outros ainda afirmam que a força impedidora é o poder do governo humano bem ordenado. Os dispensacionalistas geralmente ensinam que o que detém é o Espírito Santo. Então aqui a gente observa algumas possibilidades para entender aquilo que detém a ação do anticristo. Então alguns vão dizer que era o Império Romano, que são governos, que é o Espírito Santo, que é o Evangelho. Só que a gente não tem tanta clareza para afirmar o que é que detém a presença do anticristo, o que detém a vinda do anticristo. A gente tem apenas hipóteses, mas não é tão claro. O homem da iniquidade será totalmente destruído por Cristo em sua segunda vinda. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Glória a Deus por isso. E sinais que falam sobre o julgamento divino. A gente tem guerras, terremotos,
e fomes. Aqui, irmãos, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, ó, isso aqui eu posso tornar realidade, viu? Porque a depender, né, de quanto ela se estenda, a gente não sabe os caos que vai trazer na humanidade. A gente já vê um impacto considerável em muitos países em que a miséria já tem aumentado só por conta disso. Né? Então, isso aqui é uma realidade. E eu não sei se vai gerar guerras, né? Porque essa discussão entre China e Estados Unidos aí, não sei até que ponto pode chegar, né? Mas está aí se encaminhando. Nós os encontramos mencionados no sermão profético de Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Rumores a gente já ouve direto. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim que acontecer. Mas ainda não é o fim, veja bem. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio dos sofrimentos. Mateus 24, 6, 8. Declarações similares são encontradas nas passagens paralelas. Marcos 13, 7 a 8, Lucas 21, 9 a 11. Lucas, na verdade, acrescenta a palavra grandes terremotos e menciona epidemias juntamente com fomes, uma vez que estes sinais são mencionados no discurso escatológico de Jesus. Deveríamos considerá-los como parte da categoria geral de sinais dos tempos. Entretanto, os seguintes comentários devem ser feitos a respeito deles. Esses sinais também têm suas antecedentes no Antigo Testamento. A gente já vai encontrar fome, terremotos e guerras no Antigo Testamento. Estes sinais são evidências do juízo divino. Isso aqui que é importante, evidências do juízo divino. Isso não significa que pessoas que suportam sofrimento ou morte como resultados de tragédias tais como guerras, terremotos ou fomes são escolhidas como objeto específico da ira de Deus. Considere as palavras de Jesus acerca daqueles que sofrem, daqueles sobre quem caiu a torre de Siloé. Mas isso significa que estes sinais de que agora tratamos são manifestações do fato de que o mundo presente está sob a maldição de Deus e que a ira de Deus está constantemente sendo revelada do céu contra a impiedade e a perversão dos homens. Esses sinais fazem lembrar continuamente que o juízo está às portas. Então, observe que terremoto, fome, guerra está vinculado ao juízo de Deus sobre a humanidade. Isso é consequência das ações humanas que está trazendo o juízo de Deus sobre a humanidade. Estritamente falando, estes não são sinais do fim, porque Jesus diz claramente que ainda não é o fim. Assim como os outros sinais, estes também caracterizam todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, eles acontecem ao longo de todo o percurso. Então, meus amados irmãos, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos os sinais dos tempos. Observamos que os sinais dos tempos não estão apenas vinculados ao futuro, mas também ao presente e ao passado. São sinais que vão acontecendo ao longo do tempo e que, quando Cristo estiver próximo a voltar, eles vão se intensificando. Então, nós vimos aqueles que são da graça, nós vimos aqueles que se opõem a Deus e aqueles que são o juízo de Deus. No primeiro momento, nós temos os sinais seguintes: a proclamação do Evangelho a todas as nações, a salvação de Israel, e nós vimos aqui que Israel vai ser salvo pela fé em Cristo Jesus, que não vai haver uma salvação paralela para Israel. Depois, nós vimos os sinais que se opõem a Deus. A gente viu a tribulação, a apostasia e o anticristo. Nós vimos que a tribulação ela já acontecia desde o Antigo Testamento e que, nessa perspectiva, os cristãos eles passariam por essa tribulação. Nós vimos que a apostasia é a negação da fé. E como Denise frisou, quem tem como negar a fé são aqueles que um dia creram em Cristo. E o terceiro ponto é o anticristo, que existe o anticristo, que é o que vai aparecer no final dos tempos, mas existe os anticristos, que são aqueles que
simbolizam ou precedem o anticristo. E nós temos, por fim, o julgamento divino, que se manifesta através de terremotos, através de fome, através de guerra. Isso diz respeito ao juízo de Deus sobre todas as nações. Então, esses são os sinais do fim do tempo. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Eu sei que foi um pouquinho cansativa, porque realmente exigia, mas fiquem à vontade aí. É os sinais dos fins dos tempos que já está acontecendo, né? E já está acontecendo. A gente só não tem como dizer se Jesus vai voltar amanhã ou hoje. Ele pode voltar. Bom, eu fico. Pode falar. Eu fico vendo aqui nessa passagem que fala que. Eu vou pegar a página aqui. Sinais, guerras, terremotos, fomes, né? Aí ele fala aqui. Falar de guerras e rumores de guerra, vejo, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, não é? Eu fico me vendo aqui, né, para os judeus na época da Segunda Guerra Mundial, porque foram mortos, segundo os dados, 6 milhões de judeus, né, que passa na televisão, né? Imagina esse povo, né, a fome, né? Porque Segunda Guerra Mundial, a primeira também, qual é a guerra que não traz destruição, né? E fome, e miséria. Aí eu creio assim, que eu acho que eu fico pensando que nessa época os cristãos da época, né, já pensavam que eram os finais dos tempos, porque não é fácil. Os judeus sendo exterminados, né? E não só os judeus, como as guerras, aí veio a guerra química, né? Que os Estados Unidos bombardeou lá o Japão. Quer dizer, eu acho que os cristãos da época, que eu tendo conhecimento bíblico, né? Achava que era o final dos tempos mesmo, que estava se aproximando mesmo. Mas não foi ainda, né? Justamente. Mas é esse o ponto, né? Assim, a gente não tem como saber. O mundo que a gente está vendo está muito caótico. Eu não tenho como dizer que não é, mas eu tenho como dizer que pode ser. Né? A gente tem que estar, como a gente viu lá, o sinal ele serve para a gente estar vigilante, para a gente despertar, né? Se arrepender, né? Para que nós venhamos em crer, né? Em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que a gente não pode olhar para tudo isso e achar que é coisa normal, comum, qualquer, né? Ou seja, nós temos que estar vigilantes, atentos e não olhar para trás, nem de lado e seguir a Cristo, né? Isso. E esperar o tempo dele. E os anticristos têm que orar e tá para fazer por onde ele desapareça. Os irmãos têm mais alguma questão que queira colocar? Não. Pena que alguns irmãos não puderam assistir, né? A aula. Eu acho que foi a questão da chuva. O irmão Mauro mesmo me falou que não poderia por conta da chuva, né? E acabou atrapalhando na internet dele. Pedir a Deus que acabe logo esse negócio para a gente assistir a aula presencial, né? A previsão é talvez na metade de maio. E para a gente tomar aquele chá, né? Se Deus quiser, comer um bolachinho, um bolinho. Então, meus amados irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui. Eu gostaria que os irmãos orassem, né? Pedir aí ao irmão Gilberto para orar por nós, agradecendo por essa noite. E também, irmãos, que os irmãos orem pelo nosso país, porque precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e conduza, né, todo o processo, porque nós não sabemos, mas Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Então, que Ele haja e faça da melhor forma possível, né? Aquilo que sirva para o engrandecimento do nome dEle, né? E não para o engrandecimento dos homens, né? Então, orem para que Deus tenha misericórdia do nosso país e que faça com que as pessoas se arrependam, né? Que tenha misericórdia dos nossos líderes, né? Políticos, e todos os mais, né? Então, o irmão Gilberto pode orar? Oremos a Deus, querido Deus. Damos graças, meu Pai,
esse dia, Eu te agradeço, Senhor, por este dia. pela saúde, tem dado a cada irmão, minha família. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, abençoa nosso país, cada irmão, Senhor. Abençoa a nossa igreja. E essa epidemia, Senhor, venha terminar, Pai, para que nós possamos, meu Deus, estarmos flutuando a Deus, em comunhão, em união, só o propósito de adorar a Ti, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoando, Senhor, meu Deus, que possa cada vez mais Senhor, abençoar cada vez mais eles, Senhor, eles passar aquilo que nós precisamos. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoando nossa igreja, cada família, Senhor, e nos guardando, Senhor, dessa doença terrível, Senhor, que está assolando famílias e Pai, muito obrigado por tudo. Me dá Senhor, uma noite de paz e tranquilidade e que o amanhã, Senhor, o Senhor esteja presente nas nossas vidas, Pai. Deus, muito obrigado por tudo. É assim que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. Eu, Pai, Senhor. Amém.